Amém, gente? Então, estamos aprendendo aí sobre o que mesmo? Evangelho, o poder que salva. Então, você entendeu o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão na caminhada da fé, estão andando nas igrejas, mas tem muita dificuldade de andar com Deus, porque falta esse poder que converte as pessoas. A responsabilidade de acreditar é sua. É de quem? Tua. Nós já aprendemos no Ensinar Graça, né? Deus criou o homem com a capacidade de acreditar no que Ele quiser. E aquilo que você acredita é para aquilo que você abriu o seu coração, né? Então, quando você deu crédito ao que Jesus falou, a salvação entrou na sua vida. Você notou que quando você deu crédito à religião, a salvação não entrou? Mas você não acreditava em Jesus? Sim ou não? Sim. Quando você estava na religião, você acreditava em Jesus. Que Ele ficou na cruz, que Ele ressuscitou lá no terceiro dia. Mas você também acreditava no coelhinho, né? Também acreditava no presépio. Você acreditava num monte de coisa. Mas mesmo tendo a informação sobre Jesus, você não era salvo. Você só foi salvo quando alguém anunciou a palavra no Espírito Santo e o poder do Evangelho entrou no seu coração. Não há como nascer de novo sem o poder espiritual vindo de Deus. Então muitas pessoas estão no contexto da fé, tentando se converter a Jesus, fazendo um esforço enorme para se converter, para andar à altura do que Jesus ensinou, para andar à altura do que Jesus falou, mas não consegue. Mas quando esse poder vem na sua vida, então você começa a andar numa força espiritual. A força do Espírito de Deus está sobre você. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus. Por isso você deve usar o teu tempo, a tua vida, para ter comunhão com a palavra de Deus. O que você está fazendo aqui está trazendo sobre você uma força espiritual para te fazer vencedor. Quando as pessoas se matriculam no IBEG, o que nós mais ouvimos de muitas pessoas que vêm de inúmeros lugares, inúmeras igrejas, seja de onde for, inúmeras experiências que tiveram no passado. Depois de um tempo, as pessoas dizem: pastor, parece que eu nunca fui crente. Parece que eu nunca fui crente. Parece que agora é que eu estou convertido de verdade. Quantos de vocês já saíram de algumas aulas do IBEG e não conseguiam parar de lembrar daquilo que você ouviu? Olha aí, ó. Quantos de vocês saíram das aulas, entraram nos seus carros e foram pensando naquilo? E disseram, quantos de vocês tiveram crises existenciais? Até hoje estou em crise. Quantos de vocês choraram? Aleluia! O que é isso? É o poder do Evangelho salvando você. É o poder do Evangelho batizando o seu coração. É o poder das palavras de Jesus indo mais fundo na tua alma, mais fundo na tua alma, mais fundo na tua alma. Por isso muita gente se batizou de novo nas águas. Sim ou não? Porque você diz, aquela vez que eu passei por aquilo, eu não era crente. Eu já era pastor, mas não era crente. Aleluia. Aí você diz, eu sinto uma necessidade dentro do meu coração de descer as águas novamente. E você
faz isso, porque o Espírito te conduz àquilo. Não porque é uma doutrina nova, não. É porque a palavra está falando ao seu coração. Então, quando o Evangelho é ensinado, é pregado, ele opera uma força espiritual em você, que salva a tua alma. Com o entendimento que você tem recebido pelo Espírito Santo, você tem sido salvo de muito sofrimento no teu futuro. Sim ou não? Você tem sido salvo e livre de muitos sofrimentos nas tuas finanças. Quando você aprende com Cristo sobre finanças, Ele está te salvando da derrocada. Ele está te salvando do domínio do sistema desse mundo. Ele está te salvando de ir para o inferno. Porque muita gente está amando o dinheiro, amante do dinheiro, e será condenado naquele dia. Mas pelo poder das palavras de Jesus, o seu coração está sendo purificado. Aleluia! A palavra da salvação não para de ser palavra da salvação nunca, jamais. Enquanto houver evangelho de Cristo pregado no Espírito, haverá salvação genuína na terra. E o anticristo não pode fazer nada. Aleluia! Eita glória! E de Paulo diz isso, que o Satanás não pode fazer nada enquanto você estiver aqui. Então, o Evangelho é um poder espiritual, que opera a salvação, que opera a libertação, na força do Espírito Santo. Esse é o poder que você tem na sua vida. Esse é o poder que tem que ser liberado na sua vida. E um dos primeiros passos para liberar esse poder, para libertar esse poder, é quebrar na sua vida ensinos errados, distorcidos, e aprofundar a sua consciência, o seu coração, na palavra do Evangelho de Jesus. Por isso, nessa segunda aula eu quero trazer um exemplo prático, o ensino do Evangelho segundo a graça do Senhor. E o bicho vai pegar. Aleluia. Tomar uma água. Porque o negócio é sério. Houve uma mudança muito profunda e significativa no reino de Deus, no contexto espiritual, quando Jesus ressuscitou dos mortos. Quando Jesus vence a morte, a obra dele foi completa para nós. E o ministério de Jesus se tornou maior depois da ressurreição do que antes da ressurreição. O ministério de Jesus se tornou maior depois que ele ressuscitou. Jesus exerceu um ministério terreno enquanto esteve aqui na terra, curou os enfermos, expulsou demônios. Os sinais que seguem o Evangelho seguiram Jesus e continuam seguindo aquele que crê no Evangelho. Aqueles sinais que estão listados em Marcos 16, que nós lemos. Mas o ministério de Jesus se tornou mais poderoso, mais intenso, maior, quando ele ressuscitou. Aleluia! Porque muitas coisas mudaram, e eu quero te mostrar uma delas. O primeiro texto que nós vamos ler está no Salmo capítulo 2, verso número 7. Salmo 2, verso 7. Você pode anotar aí na sua agenda, na sua caderneta, no seu laptop. Pode anotar aí na sua memória,
nas tábuas do seu coração. E lá começou a ficar bom. Diz assim: ah, meu Pai, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Verso número 8. Peça-me, eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Esta é uma palavra de profecia referente a Cristo. E o salmista, quando está falando pelo Espírito estas palavras, está estabelecendo algo a respeito de Cristo, quando ele viesse cumprir a sua obra. E ele diz: eu proclamarei o decreto do Senhor, a sentença de Deus. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando este decreto se cumprir, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Muito bem, quando é que esse decreto se cumpriu? Atos capítulo 13, verso 32 e 33. Atos capítulo 13, verso 32 e 33. Nós lhes anunciamos o quê? As boas novas, o Evangelho. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no 2º Salmo: você é meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia! Nós lhes anunciamos a boa notícia, o Evangelho, o que Deus havia prometido aos nossos antepassados, conforme está escrito no Salmo 2, verso número 7, Ele cumpriu a nós, ressuscitando Jesus dos mortos. Quando Jesus ressuscita dos mortos, se cumpriu o decreto do Senhor: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia! Deus diz a Jesus: você é meu filho e eu te gerei dos mortos, eu te trouxe do mundo dos mortos, eu te ressuscitei e te tirei do mundo dos mortos. Todo aquele que vence a morte é filho de Deus. Aleluia! Você venceu a morte? Você estava separado de Deus, agora está conectado com Deus? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, porque Ele te gerou dos mortos. Aleluia! E quando isso aconteceu, quando Jesus venceu a morte, o pecado e ressuscitou, Deus tinha dito: peça-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra serão tua propriedade. Então Jesus vem aos seus discípulos e diz: vão pelo mundo todo, não só Israel, não só judeus, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Aleluia! Agora escute bem, quando Jesus ressuscita, Ele se assenta nas regiões celestiais. Efésios capítulo 1, a partir do verso número 20. Eu não vou ler, você que leia depois. Diz que o poder de Deus operou em Jesus e o ressuscitou dos mortos e o fez assentar nas regiões celestiais, acima de todo domínio e autoridade que pudesse existir.
O Evangelho acabou com toda a batalha espiritual. O Evangelho acabou com toda guerra espiritual. E durante um tempo introduziu-se um movimento na igreja de guerra espiritual. E muitos ensinos foram trazidos, muitas doutrinas foram trazidas, ensinando, por exemplo, que os principados e potestades dominam cidades, dominam nações, eles controlam e fazem isso, fazem aquilo. Existiram livros e livros escrevendo, exaltando e mostrando o poder de Satanás, o poder dos demônios, dando nome a tudo que é tipo de demônio, batizando o nome do demônio que manda na cidade. Muita coisa foi feita. E eu achava muito interessante, até hoje eu acho, porque a maioria dessas pessoas que pregam guerra espiritual, batalha espiritual, movimento profético espiritual, não expulsa demônio. Eles fazem seminários de guerra espiritual, você não vê quase libertação. Engraçado, né? Diga assim: na antiga aliança, o Espírito Santo não morava nas pessoas, mas na nova aliança, ele mora. Quando Jesus aparece em cena, você vê, uma das coisas que ele mais fez foi expulsar demônios. Jesus nunca subiu no monte e disse: agora eu quero falar com o cabeça de Jerusalém, o demônio que manda aí, eu quero falar com ele, Beelzebu, vem aqui. Não, agora Jesus, depois de 40 dias de jejum, falou com as potestades. Jesus nunca fez isso. Aliás, Jesus nunca conversou com demônios, já viu? Os demônios manifestavam, e Jesus dizia: cala a boca, sai daí. Jesus começou a mostrar um sinal que não havia na antiga aliança: expulsar demônios. Jesus começou a mostrar que os demônios estavam na terra, e que por trás dos males, muitas enfermidades, aflições, problemas do ser humano, estavam os demônios. Os espíritos malignos estavam aprisionando muitas pessoas, como aquela mulher que há 18 anos andava encurvada e não podia se endireitar de jeito nenhum. Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela ficou curada. Então Jesus disse: essa mulher tinha que ser liberta porque Satanás a mantinha presa. Aleluia! Jesus expulsou muitos e muitos e muitos demônios. Ele revelou e acendeu as luzes do mundo espiritual. Quando um demônio se manifestava, eles diziam para Jesus: por que veio me atormentar antes do tempo? Porque Jesus é um tormento para os demônios. Jesus é um tormento para os demônios. Mas o ensino de batalha espiritual distorcido da verdade do Evangelho provocou problemas sérios na igreja. Pessoas começaram a fazer guerras espirituais completamente fora da palavra e começaram a sofrer as consequências por isso. Muita gente começou a ter visões de espíritos malignos achando que era o Espírito Santo. Muita gente começou a ser visitada por demônio em sonho achando que era o Espírito.
E houve uma época que era bonito ficar doente em nome da batalha espiritual. Eu estou doente porque estou numa guerra espiritual. Vai tomar banho. É porque eu faço a obra de Deus. Imagine quando tinha evangelismo. Misericórdia. Vai evangelizar, irmão, na rua, 40 dias de jejum. Porque o Satanás vai retalhar. O diabo está furioso. O diabo não quer. E aí tasca-lhe jejum e oração, perdendo tempo com Satanás. E os evangelismos, tudo furado. Capaz de perder alguns para o mundo em vez de evangelizar. Não, porque a resistência é forte. Aleluia. Você quer crer no Evangelho? João capítulo 16. Verso 11 em diante. Me parece que é. É isso aí. Jesus está falando com os seus discípulos e dizendo: é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo não virá. Jesus tinha que ir, tinha que subir para o Pai, porque Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus exalta esta obra do Espírito Santo, dizendo: é para a alegria de vocês que eu tenho que ir. Porque quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo. Agora Jesus está dizendo, e Ele diz: quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo convencerá o mundo de que Satanás está o quê? Condenado. O Espírito Santo provará, mostrará, convencerá, revelará, deixará claro que o juízo de Deus caiu sobre Satanás. Quando o Espírito Santo vier, Ele te convencerá pelo Evangelho que Satanás está condenado. Esse é o juízo de Deus. O diabo está condenado. Mas você aprendeu que os principados e potestades estão dominando os céus. Os principados e potestades estão exercendo o controle. Estão batalhando contra a sua vida. Aí citam alguns textos, por exemplo, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Aí as pessoas leem o texto dizendo: Satanás vai te atacar, mas fique tranquilo, não vai conseguir te vencer. Você já viu alguma porta atacar alguém? Já viu? Ele está dizendo: vocês estão atacando, vocês estão avançando, e não haverá porta que o diabo fechou que não vai abrir. É você que está no ataque. Diga para o irmão do teu lado, diga: é você que está atacando. Aleluia! É você que está avançando. O Evangelho destruiu todo o principado e potestade. Tirou deles todo o poder e toda a autoridade e os tirou do lugar que eles dominavam. Quando Jesus expulsava demônios das pessoas, os espíritos que operavam ali caíram tudo.
Lucas capítulo 10, Mateus capítulo 10. Jesus reúne os discípulos de dois em dois e diz: vão pelos vilarejos das ovelhas perdidas da casa de Israel. Preguem, o reino se aproxima, se arrependam, cure os enfermos, expulse demônios, ressuscite os mortos, purifique os leprosos. De graça recebestes, dê de graça. Os discípulos foram 2 dias de evangelismo, expulsando demônio, curando enfermo, pregando arrependimento. Em Lucas no capítulo 10, o relato da volta deles, eles dizem: vieram para Jesus e prestaram contas e disseram: Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus diz para eles: não precisa me contar que os demônios se submetem, porque eu vi Satanás caindo do céu. Quando vocês foram, eu sabia que vocês expulsaram os demônios, porque eu vi o diabo cair. Quando você tira o demônio da vida das pessoas, o demônio cai. Satanás exerce domínio numa casa quando o demônio está presente nela. Quando você expulsa o demônio, o diabo cai. Jesus não mandou fazer guerra espiritual com potestade nenhuma. Mandou expulsar demônio. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsaram demônios. Mas um espírito do Satanás plantou uma doutrina para destruir, tentar tirar o poder da igreja. Porque quando Jesus ressuscita, Elvis, o Espírito que foi derramado sobre toda a terra foi o Espírito Santo. Aleluia! Abra aí em Atos capítulo 2. Essa até eu vou abrir, porque eu não canso de ler esse texto. Como é que nunca vi isso aqui? Atos capítulo 2, verso 17. Grife esse texto aí na sua Bíblia. Anota aí. Pega a visão. Atos 2,17. Vamos ler todos juntos aqui no telão. 1, 2, 3. Nos últimos dias. Aleluia! Quando Jesus ressuscitou e cumpriu o decreto do Senhor, Deus disse para ele: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Então Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os povos, porque foi uma promessa que ele fez para Jesus. O Espírito Santo foi derramado sobre as nações. O Espírito que domina é o Espírito Santo. Pode ir em qualquer nação da terra. Você é batizado no Espírito, então o poder de Deus está com você. Você tem o Espírito Santo, então todas as nações da terra te pertencem. Você tem autoridade sobre todas as nações e religiões, porque você tem o Espírito de Deus. Você crê no Evangelho? Satanás está destruído. Enquanto você permanecer firme na fé, o Espírito Santo te levará em vitória sempre. Sempre. O Espírito de Deus foi derramado sobre as nações. Aí as pessoas dizem, mas Efésios capítulo 6 diz:
Tome a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, as hostes do mal nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí você acha que ele está dizendo que você tem que batalhar com os principados e potestades que estão nas regiões celestiais? Cabeçudo. Ele está dizendo que você está nas regiões celestiais. Leia Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Efésios 1:3, fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6, já que vocês ressuscitaram com Cristo e com Ele se assentaram nas regiões celestiais. É você que está lá. Diga para o teu irmão, é você que está nas regiões celestiais. Isso cria uma revolta nos demônios. Sabe por que o Satanás odeia você? Porque você manda nele. E uma coisa que o diabo odeia é obedecer. Né? O primeiro mandamento do Satanás é rebeldia. Rebeldia. Né? É isso aí. Ele não quer obedecer. Mas ele fica com muita raiva, porque ele tem que obedecer. Porque você está ocupando um lugar espiritual que não é mais dele. Não é mais dele. Colossenses 2, 13, 14 e 15 diz que Jesus Cristo na cruz rasgou o escrito de dívida que nos era contrário e triunfou sobre eles na cruz, expondo a vergonha pública todos os principados e potestades que haviam. Efésios capítulo 3 diz que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus ensina sabedoria aos principados e potestades. Eles ficaram tudo perdido. Quando Jesus ressuscita, ele assume o comando do reino espiritual. O Espírito derramado sobre a terra é o Espírito Santo. Satanás se opõe à obra de Deus, se opõe. Satanás tenta de todos os jeitos atrapalhar o progresso da obra de Deus. Mas o único jeito de fazer isso é mentindo para você. É fazendo você acreditar num evangelho que não é verdadeiro. Inúmeras igrejas já deveriam estar dentro dos presídios, hospitais, favelas, casas de recuperações, libertando e tirando essas pessoas. Mas não foram, não conseguem ir. Por quê? Porque ainda estão lutando contra os demônios. Quem está no evangelho, vai e faz. Você está indo no teu poder? Então vai fazer. Você está indo no teu poder? Então fica em casa. Não vá se meter lá que você vai apanhar. Mas se você está indo no poder da palavra de Cristo, pode ir no inferno. Jesus foi lá. Pode ir onde tiver que ir. Nós já evangelizamos um monte de lugar, Boca de Fumo. A verdade, eu nem sabia que era, depois que eu descobri. Se eu soubesse, né? Vamos lá, uma casa, meu Deus, gente, chão batido. Tinha lá uma meia dúzia de piazada, né? Eu estranhei aquela piazada, uma quarta-feira de tarde, vadiando por lá. Mas tinha uma mulher doente lá, nós fomos orar por ela, Jesus curou ela, expulsamos demônio. Eu quero falar com fulano aí, o que eles vão fazer? Vamos pregar o Jesus, então pode chegar. Já fomos evangelizar em prostíbulo, fizemos evangelismo uma vez, batemos lá na frente de um lugar, lá saiu uma mulher da vida, né? Falou, vamos aqui pregar Jesus, pode... Só que aqui é uma zona. Falei, mas é aqui mesmo que nós viemos. Abre a porta aí que nós vamos ungir tudo isso aí.
É assim que funciona. Nós uma vez fomos levar um evangelismo, já contei isso aqui, vou contar de novo, né? Fizemos evangelismo para uma mulher dessas da vida, né? Na época era carro de telemensagem, quem é desse tempo? Aleluia! Levamos lá, pegamos um carro de telemensagem, aí escrevemos uma carta, né? Escrevi uma carta de um pai para uma filha, aí levamos um buquê de flor, um perfume bom, compramos presentes, aí fomos, foi eu, pastor Eliane, foi a irmã Gislaine, foi mais uns irmãos lá, e saímos para a rua, campeando alguém para nós evangelizar, e vai para lá, e vai para cá. Daí o rapaz lá do carro de telemensagem, eu conheço umas bocas aí, pastor, né? Falei, ô irmão, não, é que... E aí fomos, chegamos ali, né, naquela rotatória do cavalo, ali tinha uma mulher, paramos o carro, nos apresentamos e tal, fizemos o trabalho. Gente, que a mulher chorava desesperadamente, né? Parou o programa, falou, não, para mim acabou a noite, eu vou para minha casa, foi embora. Evangelizamos, pegaram o contato dela. Gente, agora, pouco tempo atrás, o ano passado, estava lá na casa da minha sogra, e eu vi aquela mulher lá, com um homem, com umas crianças, estavam fazendo limpeza lá num jardim, e daí eu perguntei para minha sogra, quem que é aquela mulher? Ah, aquela mulher é fulana, ela foi, ela mesma, ela está crente, está indo na igreja, casou, está com a família toda. Quanto tempo de jejum, pastor? Jejue, sim, para ter comunhão com Deus. Satanás usa o engano para tentar neutralizar o poder do Evangelho. Se você não prega o Evangelho, o poder que salva não opera. E aí as pessoas desperdiçam tempo e energia com coisas desnecessárias. Não, pastor, que Satanás se levantou, Jesus se levantou antes dele. Se levantou dos mortos. Jesus está vivo ou não? Sim. Então, bora lá. Aliás, falando em bora lá, dia 5 de agosto, começa o trabalho lá em Pitanga. Presídio feminino, 50 mulheres. Aleluia! 2 turmas, e nós vamos lá, ganhar alma para Jesus. Agora, as dificuldades, os desafios, as tribulações aparecem para deixar a gente melhor. Aparecem para aperfeiçoar o nosso caráter, aparecem para melhorar nossa fé, aparecem para aumentar o fogo do Espírito. Aleluia! Eita glória! Não, crente cai de pé, não tem jeito. As lutas vêm, as dificuldades vêm, para que você opere mais do poder do Espírito. Quando começamos os trabalhos ali nas cadeias, foi 1 ou 2 vezes só que vieram falar isso e nunca mais falaram. Não, pastor, a gente chegou lá, tinha um peso espiritual, uma opressão, foi daí. Não, é que a gente tem que se preparar, viu, irmão, não precisa ir mais. Está pesado, irmão, não precisa ir. Não, é porque a gente, vá tomar banho. Se houvesse alguma coisa que impedisse no Espírito, nós não estava lá. Agora que estamos é nosso. Eu quero nem saber. Eu é que estou no ataque, não o Satanás. Mas se você entra nessa onda da guerra espiritual, você fica na defesa sempre. Eu estou me defendendo. O diabo está atacando, estou me defendendo. O diabo está atacando, cuidado. Se esconda agora, é forte. Agora. Mas se sou eu que estou no ataque, eu vou, não quero nem saber. Eu não estou indo no meu nome. Estou indo no nome daquele que disse:
Quando o Espírito vier, ficará claro que o juízo caiu sobre o diabo. Você tem o Espírito Santo? Essa é a prova que Satanás está debaixo de juízo. Se ele não fosse submetido a juízo, você não poderia receber o Espírito Santo. Mas porque o diabo recebeu juízo na cabeça dele, o Espírito Santo foi derramado sobre as nações da terra. Então o povo das nações podem ficar cultuando seus deuses, seus ídolos, seus demônios, não importa, o dia que você manifestar o poder do Espírito, quebra tudo. O Evangelho é o poder de Deus que salva o ser humano, não importa quem ele seja. Não tinha povo mais virado no cão que os gregos. Credo, pastor. Porque além de ter monte de capeta no couro, eles ainda tinham uma filosofia de vida politeísta. Era cultura. E muitas coisas que você encontra no Evangelho são combates religiosos, porque a cultura era religiosa. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre a prostituição, a maioria das pessoas sempre conota num sentido moral, mas a origem dela é um sentido espiritual, porque o culto feito na Grécia, em Roma, era um culto com prostitutas. As intimidades que eram feitas em templos de prostitutas cultuais, era um culto a ídolos baseado em sexo. Por isso a palavra de Deus diz, não pode se unir uma prostituta, você não pode trair sua esposa. Naquele contexto era algo muito mais espiritual que os nossos dias. Era um culto a um demônio adorado naquela época. Aleluia! Eles enfrentavam uma força espiritual muito maior do que você e eu. E Paulo nunca fez guerra com Satanás nenhum. Os lenços de Paulo expulsavam demônio. Ô Paulo, tem uma vila lá que tem uns 80 endemoniados. Paulo fala, eu não tenho tempo de ir lá, leva um lenço aqui. Houve um grande homem de Deus na história da igreja, não me lembro qual, não me lembro aonde, nem onde que eu li. Mas ele conta uma experiência que certa madrugada estava lá dormindo o sono da paz, escutou alguns barulhos, como alguém arrombando a casa. Quando ele desceu, era um sobrado, desceu, ele chegou lá no sofá, o diabo estava sentado no sofá. Ele olhou e disse, pensei que era ladrão, subiu as escadas e voltou a dormir. Subiu as escadas e voltou a dormir. Diga assim para o irmão do teu lado, Satanás gosta de atenção. Não dê atenção para ele. E ele vai embora. Aleluia! Eu me lembro uma vez que manifestou um demônio num culto, e aí o pastor Silvio veio e deu uma palavra, em nome de Jesus, saia daí. Aí o demônio ficou ali e disse, eu não vou sair. Ele virou as costas e diz, o demônio foi embora. Porque Satanás gosta de atenção. Gosta de atenção. E quando esses entendimentos errados sobre guerra espiritual começaram a ser introduzidos, ele teve toda a atenção que queria. E então muitos crentes começaram a ter medo de demônio, medo de Satanás, medo de macumba, medo de feitiço, medo de praga. Começaram a exaltar o poder do diabo, livros e livros foram escritos, milhares de reais foram arrecadados. Para quê?
Eu, hein? Quantas vezes... Uma vez nós oramos com a mulher que tinha sido batizada no Satanás, no Saravá, fez pacto com não sei quanta entidade. Aí o povo vem trazer para oração e já fazem propaganda. Pastor, já faz cara de assustado. Essa mulher aqui, pastor, ela foi não sei aonde. Hoje não vai ser fácil, né? Gente, o desafio maior é converter os crentes do que libertar as pessoas. Sim ou não? Aí o pastor Kleber sentado ali, falou: irmão, fique quieto um pouco. Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ó, irmã, se quer Jesus na tua vida, eu quero, então vamos renunciar a todas essas coisas que você fez. Renuncia, então agora fecha os olhos. O diabo, sai daí. Vai embora, Satanás. Pronto, acabou. Levanta aí. Mas porque as pessoas foram ensinadas a ter medo do demônio, manifestam um demônio, a pessoa acha que vai levar 2 dias para expulsar. Os crentes ficam assistindo filme de exorcismo. Aí, lá no exorcismo, o sacerdote da religião fica 3 dias expulsando o demônio, não consegue, o demônio mata ele. E você acha que é assim? Vai tomar banho, crente. Ainda bem que você veio aprender a verdade. Olhe os filmes como são criados em Hollywood, em qualquer lugar do mundo. O Satanás vai fazer o inferno aos 49 do segundo tempo, usando a mesma arma dele, você vence ele. Aparece um bruxo, um feiticeiro muito forte, aparece outro mais forte que ele, matando, destruindo, queimando. Caçador de bruxo. Usa a mesma ferramenta do diabo para vencer ele. Dá para entender, né? Você foi ensinado numa cultura religiosa a exaltar o diabo e o seu poder. Mas Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele te convenceria que Satanás está condenado. Estão querendo descondenar o diabo. Coisa que fizeram. Não, Satanás está por aí reinando. Vai reinar na tua vida, na minha não. Aleluia. O Espírito Santo exerce poder sobre todos os lugares. Não existe porta fechada para quem prega o Evangelho. Se a porta estiver fechada, nós abrimos ela. Está escrito. Então, você precisa compreender que no Evangelho, o poder de Deus opera a salvação. Não é um poder humano. Gente, você fica medindo as pessoas por aquilo que elas são e por que elas representam na terra. Não, eu vou evangelizar aquela pessoa, mas é muito difícil ganhar ela para Jesus. É verdade, você está dizendo? Não, porque ela é filósofa, porque ela é doutora, porque ela é 3 vezes batizada no tanque do Satanás, do raio que o parta. Irmão, então é complicado. Você vai pregar o Evangelho? Ou não? Sim. Então o poder não é teu. Deixe o bruxo, deixe o teólogo, deixe o filósofo que lide com o poder de Deus. Vá e plante a semente. Só faça isso. Muitas vezes você nem precisa falar da palavra, do Evangelho, só o fato da pessoa te conhecer, do teu modo de abraçar, do teu modo de cumprimentar,
do teu modo de dizer Deus abençoe, começa a acontecer algumas coisas estranhas. A pessoa diz, mas esse cara aí, diferentão, né? Essa pessoa passa uma paz que, poxa vida, não tem. O poder do Evangelho é uma força insuportável de lutar contra. Quando Paulo estava lutando contra isso, Jesus disse para ele: por que está lutando contra mim? Por que você está me perseguindo? Resistir aos aguilhões só vai te causar dor. Paulo, se converte logo, porque você não vai escapar. Você não pode resistir ao que está te pegando. Quando alguém começa a ser exposto ao Evangelho, toda semana, algo começa a acontecer. Algo começa a acontecer. Você nem sabe chamar pelo nome, mas tem algo acontecendo dentro do seu coração. Tem algo revirando, tem algo falando, tem uma voz mexendo, tem sentimentos novos agindo. Há algo envolvendo sua alma, há algo envolvendo seu ser. Há uma palavra dizendo bem lá no fundo: eu te separei para as nações. Há uma palavra falando bem lá dentro: você me pertence, eu tenho planos para com a tua vida, o sangue de Jesus está sobre você. Há uma palavra bem lá no fundo dizendo: descansa teu coração, porque teus parentes são meus. O poder do Evangelho na sua vida é insuportável para quem não tem. Por isso, crente, você precisa andar no Evangelho. No Evangelho. Fica com o que Jesus ensinou. E por onde você for, esse poder salvador estará com você. Estará com você. Tudo que Jesus disse era espírito e vida. Por que você acha que Jesus simplesmente despedia as pessoas que ele encontrava? Você já notou isso? Ele curava as pessoas e as pessoas seguiam sua vida. Você acha que elas foram para o inferno? A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, foi curada. E cadê ela? Os 10 leprosos foram curados, e cadê eles? O filho da viúva da cidade de Naim foi ressuscitado dos mortos. Jesus não criou um lugar para receber todos eles. Aliás, quando Jesus foi crucificado, ficou sozinho, você viu? Tinha 500 pessoas acompanhando Jesus. Jesus dá-lhe uma varada, fica os 12. Jesus convida os 12 para rapar fora. Eles não quiseram. Quando Jesus é crucificado, fica 1 ou 2 ali perto. Você acha que eles foram para o inferno? Como Jesus pôde curá-los, libertá-los e despedi-los? Porque o poder que salva entrou neles. Quando esse poder entrou, já não dava mais para escapar. Aleluia! Por isso Jesus diz: todos aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. O que Jesus está dizendo não tem nada a ver com predestinação.
Ele está falando que aqueles que o Pai deu foram os que creram na sua palavra. E ele cita o texto bíblico para explicar o que ele está dizendo, quando ele diz: todos serão ensinados por Deus. O Evangelho é um ensino de Deus para você. Deus está te ensinando, e quando você crê nele, o poder de Deus opera a salvação na tua vida. Aleluia! Por isso o Senhor Jesus, em Marcos 16, que é o nosso texto base, ele diz: vão pelo mundo todo, preguem o Evangelho. Quem crê no Evangelho e foi batizado no Evangelho, será salvo pelo Evangelho. Quem rejeitar o Evangelho, quem não crê no Evangelho, será condenado pelo Evangelho. Tudo bem, Senhor, iremos anunciar a mensagem do Evangelho, sua palavra, seu ensino, mas como saberemos se houve aqueles que creram ou não? Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E se beberem algum veneno mortal, não lhes causará dano algum. Cada um desses sinais testemunha de um fundamento do Evangelho. Cada um desses sinais é um testemunho de Deus dos fundamentos do Evangelho. E eu quero falar sobre um, para nós encerrarmos. 3 minutos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Do que Jesus está falando? Jesus está falando do veneno de Satanás, que é a religiosidade. A religiosidade é onde o Satanás opera. O diabo se alimenta do pecado, mas opera na religiosidade. Quando as pessoas invocam os espíritos malignos, elas estão praticando uma religião, sim ou não? Então é lá que o diabo opera. A religiosidade é pior que o pecado, porque é ela que sustenta o pecado. Então Jesus chamou os fariseus, os mestres da lei, não todos, mas boa parte deles. Jesus disse a mesma coisa que João Batista disse: raça de víboras. Jesus estava citando uma profecia de Deus de Gênesis capítulo 3, verso 15, onde diz: porém inimizade entre você e entre a serpente. Haverá inimizade entre o teu descendente e a descendência da serpente. O descendente de Eva é Jesus. Diga assim: o descendente de Eva é Jesus. Agora pergunte para o teu irmão: quem é a descendência da serpente? Será que Satanás criou uns demoinhos por aí? Essa palavra de Deus de Gênesis 3,15 era uma palavra para os dias de Jesus. Haverá inimizade entre o descendente de Eva e os descendentes da serpente. Então aparece João Batista e diz: raça de víboras, descendentes da serpente. Vocês são a raça da serpente, vocês são os inimigos do Filho de Deus. Jesus os chama de raça de víboras. Jesus os chama de serpentes. Em João 8, Jesus diz: vocês têm por pai ao diabo. Sai azar.
Quando Jesus diz: se você crê no Evangelho, for batizado no Evangelho, você será salvo pelo Evangelho. E a religiosidade não causará dano em você. Se você beber algum veneno mortal, se a raça e a descendente da serpente te picarem, não correrá no teu sangue, não permanecerá em você, porque o sangue de Cristo está na sua vida. Não tem jeito. Quando o Evangelho te converte, você não sabe mais viver na religião. Não consegue viver, não sabe viver, não pode viver, não tem jeito de viver. Você será um peixe fora da água. Sim ou não? Sim. Se você não consegue viver mais as religiosidades, o Evangelho te converteu. Se você não consegue mais, o Evangelho te converteu. E mais do que isso, você tem o poder do Evangelho para libertar as pessoas da tradição religiosa, para arrancar o veneno da serpente, para quebrar a raça maligna, para despojar o mal. O poder de Deus está na sua vida. Aleluia. Se coloque em pé. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Feche teus olhos. Nós vamos orar. Estamos encerrando. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, segundo a instrução da Tua Palavra, do Teu Espírito, seja, Senhor, deliberado, estabelecido sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, a bênção do Evangelho. Que esse poder, Senhor, opere no coração da Tua igreja. E mais uma vez, Senhor, destrua todas as fortalezas do maligno, todas as palavras que não foram semeadas pelo Espírito Santo, toda a crença que não veio do Evangelho, seja purificado do teu coração, seja quebrado o domínio, a raiz e a essência de todo o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, todo o mal seja destruído, toda palavra de maldição seja quebrada, todo o mal que foi intentado contra estas vidas, contra essas famílias, sejam destruídos em Teu nome. Todo espírito de perturbação vai embora, toda arma que foi levantada para prender essa pessoa, para enganá-la, para mentir, para resistir, em nome de Jesus dizemos: deixe essa pessoa, deixe sua vida, deixe sua família, deixe seu trabalho, deixe seus negócios, e no poder do Evangelho, eu abençoo a tua vida, e eu profetizo a tua resposta, eu profetizo portas abertas no teu caminho. Vai, avance, vai, conquiste. A palavra do Senhor seja fogo na tua boca, a palavra do Senhor seja fogo na tua boca, no poderoso nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as dores sejam quebradas, sejam destruídas, tudo que resiste à tua cura, à tua recuperação, eu digo fora. Deixa agora essa vida, deixa a saúde, deixa o sangue, deixa os nervos, deixa a mente, no poderoso nome de Jesus. Mal desapareça, mal desapareça, mal desapareça.
vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Saia daí a queimação, o mal no estômago, a ferida no estômago. Eu ordeno seque, eu ordeno cicatrize, mal desapareça. A intolerância vai embora, a intolerância à lactose desapareça. O mal no estômago eu te ordeno, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. No poderoso nome de Jesus. É fogo do Espírito Santo queimando toda dor, queimando todo mal, queimando o mal na bexiga, queimando o mioma, o cisto, o caroço. Células cancerígenas sejam queimadas. Sejam queimadas a garganta, as amígdalas. Receba fogo do Espírito, receba fogo do Espírito, no poderoso nome de Jesus. Mal desapareça, mal desapareça. Saia do ventre, saia do ventre, saia do útero. Cólicas, vão embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus. Toda a perturbação do mal seja queimada, seja destruída. Espírito das trevas, te ordenamos pelo nome do Senhor. Deixa essa família, deixa essa casa, deixa essa vida, deixa esse povo. O fogo eterno do Evangelho passa agora e destrua todo o mal. Fique livre, fique livre, fique livre, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.